Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do 34º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conhecer a Tassiana Zack, que foi aprovada na OAB. Tatiana, parabéns e seja muito bem-vinda aqui ao Estratégia. Obrigada, meu nome é Tassiana, eu tenho 38 anos, sou de Palhoça, que é uma cidade vizinha de Florianópolis, Santa Catarina. Sou formada desde 2021. Bom, Tassiana, você já é formada, significa então que você já tem a carteira em mãos. Gostaria de saber como que foi o início da sua trajetória, em que momento da sua vida você decidiu iniciar os estudos para a OAB? Eu comecei na última fase, junto com o TCC, a estudar, mas o foco não era a OAB, era o TCC. Então eu não tive aprovação nessa primeira fase, fiz mais por experiência. A segunda eu fiz para valer, mas eu não passei, eu passei na terceira tentativa. Na terceira tentativa, em que momento você conheceu a Estratégia? Conheci o Estratégia quando eu reprovei na segunda fase. Uns amigos me indicaram da faculdade e eu fechei o curso até a aprovação e para mim foi fundamental. E o que você sentiu de mudança na sua preparação, nos seus estudos? Qual que foi a principal diferença, assim, logo de cara? Na verdade, eu estudava muito já desde a segunda prova que eu fiz, mas sem foco, né? Eu estudava muito, vendo videoaula, lendo PDF, mas nada focado. Até eu conhecer o Estratégia, conhecer as trilhas famosas do professor Diego, para eu ter um norte. E a partir daí eu consegui focar, todo dia eu tinha uma leitura para fazer, uma videoaula para assistir e deu certo. Como se fosse mesmo uma bússola, né? Isso. Vem por aqui, segue ali, enfim, você foi sentindo que o seu conhecimento foi se consolidando melhor, né? Qual foi a área do direito que você escolheu para a segunda fase? Direito do trabalho. E por que você escolheu o direito do trabalho? Primeiro que era a matéria que eu tinha mais afinidade na faculdade e também pela professora. Eu acho que a gente tem que ter esse afinco, né, com a professora, com o professor. E eu gostava muito das aulas dela, então eu tinha essa afinidade. Por isso eu fechei direito do trabalho. Professora Priscila que ganha até presente, né, Tassiana? Vai ganhar. Até que um presente para ela. Muito bom. Tassiana, e as provas de primeira e segunda fase, elas são diferentes. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente como que foi a sua preparação de estudos para a primeira fase e depois o que mudou para a segunda fase. Na primeira fase eu lia muito PDF e assistia muito às videoaulas, né? Para todos os dias estudar um pouco de cada matéria. Na segunda fase eu senti a necessidade de fechar uma mentoria com a professora porque eu não tinha experiência na área. Então ela focava a gente, mesmo sem experiência, para a aprovação. Senão eu não tinha conseguido. Se eu fosse sozinha estudar para a segunda fase sozinha, eu não ia conseguir. E como que foi a questão das peças? Né? Aquele primeiro contato em escrever uma peça, como que foi? Então, eu estava na repescagem, né, no 34. Eu aprovei na primeira fase no 33 e fui para a repescagem. Na verdade, além de eu ter uma prova mal corrigida, eu não estava 100% preparada, eu admito, porque eu podia ter feito mais do que eu fiz. Então, quando eu consegui fechar a mentoria com a professora, foi o que ela falou. A gente precisa ver onde que tu tá errando, nas questões, nas peças. E eu estava errando nas questões, porque eu foquei muito em peça e não resolvia questões. Então, essa mentoria serviu para isso. Era muita questão por dia, muita peça por dia, os dois juntos. Foi um equilíbrio que deu certo. Bom, e nesse equilíbrio que deu certo, como que você organizava ele ao longo do seu dia? Você trabalhava e estudava? Como que eram divididas as horas do seu dia? Então, além de trabalhar e estudar, eu tenho 2 filhos. Eu acordava muito cedo, às 5 da manhã, antes deles acordarem, porque eu tinha que dar atenção para eles também. E estudava até a hora deles acordar, e durante o dia no trabalho também conseguia estudar um pouco, eu tinha esse privilégio. E à noite, depois que eles dormiam, eu também ia estudar. Eu tinha muito foco por dia, tinha que ter disciplina, senão não dá certo. Nossa, de verdade, acordar às 5 da manhã todos os dias. Tinha aquele dia que você falava, não, eu vou dormir, eu quero dormir, mas... Não, e não tinha dia, era sábado, domingo, feriado, todos os dias eu estudava. Foco total nessa Foco preparação, total. Muita disciplina. E como que foi também a parte emocional de todo esse processo, hein, Tassiana? Ai, foi complicado, eu tive que entrar na terapia. E além de tudo, dividir o tempo com a terapia, né, gente? Eu nunca tinha feito, não sabia nem como que era ir no psicólogo, mas eu via que estava me atrapalhando muito, era o emocional mesmo, a nossa cabeça manda tudo. E eu fazendo a mentoria com a professora, eu comentei com ela que eu sou muito ansiosa. Então eu tinha que dar conta todos os dias do que eu tinha para ler, do que eu tinha para assistir, mas não é bem assim, a gente tem que ler com foco, né? Não adianta querer dar conta e não estudar com disciplina. Aí ela falou, legal a tua ideia, não vai te ajudar. E eu fiz a terapia junto com as dicas dela, que foi, ela disse mesmo que ela estudou para isso, né, para dar mentoria, de fazer a prova, parar, precisar ir ao banheiro,
de comer alguma coisa, porque a outra prova que eu fiquei na repescagem, eu sentei na mesa ali, eu fiquei travada às 5 horas fazendo a prova e deu errado. E aí agora nessa eu fui tranquila, sentei, fiz a prova, fui ao banheiro, comi e fiz a prova, terminando 30 minutos eu já estava com a prova pronta. Então o fator emocional da ansiedade, ele é tão decisivo quanto toda a parte técnica, né, de preparação de estudos. Se não for mais importante. Né, a gente preparar primeiro a nossa cabeça para o estudo. E foi após as reprovações que você percebeu que você tinha que cuidar disso? Foi. Acho que desde a primeira vez, se eu tivesse procurado primeiro trabalhar o meu emocional, a minha ansiedade, já tinha dado certo. Teria dado certo. Conhecido estratégia OAB um pouco antes, né? Professora Priscila. E como que foi a reta final de preparação para você? O que você fazia naquela última semana que antecede o dia da prova? Aí eu aproveitei cada minutinho, eu estudava todos os dias. Tem gente que funciona melhor parar uns dias antes para dar uma relaxada, mas eu estudei todos os dias como se fosse o último, assim, até o dia da revisão, o dia inteiro. E aí você focou mais em revisões nesse momento? Em revisões, na última semana foi revisão. E você tinha algum material que você utilizava para essas revisões? Eu segui a trilha, tudo que estava na trilha eu segui. Acho que eu fiz a de 30 dias na primeira fase. E a segunda fase, como eu tinha mentoria com a professora, eu também tinha um cronograma até o último dia. Então eu seguia tudo que estava ali na trilha e no cronograma. Eu funciono assim, né? Sim. Tendo um norte, por isso que a trilha foi tão importante para mim. Sim, mas a melhor mesmo, né? Principalmente para quem ainda não sabe por onde começar, o que fazer, como agir. Então isso ajuda bastante. E agora, quais são os seus objetivos no campo profissional? Eu pretendo advogar. Meu marido é advogado, já tem um escritório, então eu vou seguir carreira junto com ele. Que legal! E na área do direito do trabalho. E você acabou se apaixonando por essa área? Sim, é o que eu estou fazendo já no escritório, me apaixonei. Que bom! Como foi também o momento da prova para você? Você adotou alguma estratégia específica? Não sei, de talvez começar pela peça ou então pelas questões objetivas. Você adotou alguma estratégia? Sim, eu fiz tudo que a professora Priscila falou. E a gente acha, às vezes, que não é importante o que eles falam para nós, né? Começa pelas questões, deu tanto de hora pela peça, deu tanto de hora vai para as questões. Eu não fiz isso na minha outra prova. Eu fui sem responder as questões, voltei para a peça, voltava para as questões, eu não segui, sabe? E agora nessa prova, com a mentoria dela, eu fiz a peça, olhava no relógio para fechar o tempo, para ir para as questões. Ela estava na minha cabeça, ó, para agora, vai para as questões. Fiz tudo como ela falou e deu certo. E tudo isso teve um treino antes? Ah, com certeza. De tudo isso que você, enfim, começou a ver até ouvir a voz dela. Né? Eu fazia o simulado como se fosse o dia da prova. Ela ensinou assim pra gente, né? Faz o simulado como se fosse o dia da prova, senta na cadeira de casa, vai ao banheiro como se fosse o dia da prova, sem ninguém interromper. Aí eu treinei bastante. Por isso que ela merece um presente. Ela merece. Tassiana, gostaria que você apontasse erros e acertos dessa trajetória, se você pudesse compartilhar com a gente. O meu erro no início foi não ter esse foco, né? Foi como eu falei, de todo dia assistir aula, todo dia ler PDF, igual uma doida, mas sem foco. E daí agora acertando foi eu fechar o estratégia, assistir todos os dias a trilha do professor Diego, fechar o dia, eu não deixava nada para o outro dia. Se no dia 30 eu tinha que fazer tal coisa, eu fazia, não ia dormir sem. Seguir a trilha, foi o que eu fiz e deu certo. E uma dica de ouro, então, para quem está nos assistindo? Então, a dica é ter disciplina mesmo, ter foco, porque depois que vem a aprovação, a gratificação é enorme, é gigantesca. A gente tira um peso das costas sem explicação. Muito bem. Nós conversamos com a Tassiana Zack, aprovada no 34º Exame de Ordem, Direito do Trabalho. Muito obrigada, viu, Tassiana? Obrigada também. Para você que nos acompanha, obrigada também pela audiência. Se você quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia OAB. Até mais.